As instalações judiciais não estão devidamente preparadas para a realização desta diligência, sendo uma necessidade premente a sua dotação de locais adequados para a inquirição das crianças, em particular, quando têm de testemunhar sobre situações tão emocionalmente perturbadoras como os abusos sexuais, que com frequência implicam pessoas que lhes são muito próximas. Locais simples e que sejam amigáveis para as crianças, que permitam uma boa gestão do tempo da inquirição, sejam sóbrios e não contenham elementos que constituam fonte de distração, em que não ocorra o encontro entre a criança e o arguido ou outros adultos que a possam perturbar emocionalmente, antes, durante e depois da diligência, em que exista separação física através de um espelho unidirecional entre o local em que se encontra a criança e quem dirige e executa a inquirição e o local onde se encontram os restantes intervenientes, com um sistema de gravação audiovisual que proceda ao registro integral do decurso das declarações para memória futura. E não temos tempo para falar do anedotário nacional na tentativa de criar algumas destas instalações. Enquanto persistir esta insuficiência, que inexplicadamente tarda em ser colmatada, há que ter a preocupação, na atual situação, de minorar tanto quanto possível o impacto negativo do espaço e das condições logísticas de realização da inquirição sobre a criança e a qualidade do depoimento. No que respeita ao perfil da função que deve ser desempenhado pelo técnico especialmente habilitado, nomeado ao menor, cuja formação e origem têm vindo a ser bem diversas, a vagueza do texto da lei tem levado a que a atuação dos magistrados judiciais e dos profissionais que são chamados a colaborar, neste âmbito se pautou essencialmente pelo que é a experiência pessoal e pelas idiosincrasias de cada um. O técnico que, a partir de 2007, o Código de Processo Penal determina que deve ser nomeado para assistir a vítima menor de idade, tem por funções preparar a criança para o contacto com o meio judicial, para que esta adira sem constrangimentos à diligência, acompanhá-la e dar-lhe o apoio necessário, mesmo depois de concluídas as declarações, por forma a que a participação neste ato não lhe seja emocionalmente prejudicial. A nomeação e funções deste técnico não podem deixar de ser ponderadas, tomando em consideração não apenas o processo-crime, mas também o procedimento, que na maioria dos casos corre paralelamente àquele de proteção das crianças e promoção dos seus direitos, seja este conduzido por uma Comissão de Proteção de Crianças e Jovens ou por um tribunal. A atuação do técnico deve estar em harmonia com o sentido da ação protetiva que está a ser desenvolvida, deve ser o seu prolongamento, pelo que se impõe que, previamente à nomeação, se estabeleça o contacto com a entidade que dirige a fase de proteção, tendo em vista a obtenção de consenso quanto à sua nomeação. A Lei Processual Penal estabelece ainda que, tratando-se de depoimento de menor de 18 anos, nos crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores, pode ter lugar perícia sobre a personalidade. A realização desta perícia, se for considerada necessária, e relembro aqui o que a doutora Alexandra disse, se for considerada necessária, porque pode não ser necessária, e a criança não deve ser sujeita a exames desnecessários, não deve atrasar a concretização das declarações para memória futura, podendo ter lugar após estas. E importa precisar o seu objetivo. Primeiro, esta perícia não se destina a recolher o depoimento da testemunha, pois a prova testemunhal só é válida se for recolhida com respeito pela sua disciplina normativa e esta está sujeita aos princípios da oralidade e da imediação. Segundo, não tem também por objeto a valoração da veracidade do conteúdo do depoimento, pois este está sujeito ao princípio da livre apreciação da prova, mas sim o conhecimento das características psicológicas e da personalidade de quem o presta, que constitui um importante contributo para a sua melhor apreciação e valoração. Quanto ao ato de inquirição da vítima,
Nas declarações de memória futura, a inquirição da criança é levada a cabo apenas pelo juiz de instrução, podendo os outros intervenientes na diligências, finda aquela, pedir-lhe que formule à testemunha perguntas adicionais, é o que diz a lei. Ou seja, não lhes é permitido o confronto direto com a testemunha por exigências da sua proteção e também para garantir que o depoimento não é perturbado por atitudes que possam influenciar o relato da criança. Atendendo às particulares exigências da inquirição de criança vítima de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, que podem resultar da idade desta e da natureza dos factos, o juiz de instrução tem, com bastante frequência, na ausência de qualquer específica preparação para o efeito, dificuldade em conduzi-la e executá-la de forma adequada, tanto do ponto de vista da recolha do depoimento, como do impacto da diligência sobre a vítima. A criança cuja capacidade para, desde uma baixa idade, contar corretamente a sua experiência está cientificamente demonstrada, não é uma testemunha como as outras. Por um lado, o recontar dos factos de que foi vítima pode despoltar a expressão de sentimentos extremamente intensos e motivos acerca desta experiência traumática. Por outro, a inquirição deve tomar em consideração e respeitar a sua idade e nível de desenvolvimento, não sendo indiferente o modo como é conduzida do ponto de vista da fidedignidade do depoimento, sendo que a qualidade dos relatos das crianças depende da competência do entrevistador em perguntar questões sensíveis do ponto de vista desenvolvimental e perceber o significado das afirmações da criança. Como é recomendado nas linhas diretrizes do Comitê de Ministros do Conselho da Europa sobre uma justiça adaptada às crianças, a audição deve ser conduzida por um profissional qualificado e ser assegurado que é realizada em ambiente favorável e nas melhores condições, considerando a sua idade, maturidade e nível de compreensão e tendo em conta as suas eventuais dificuldades de comunicação. Por estas razões, deve ser ponderada a nomeação de um técnico com formação apropriada para auxiliar o juiz de instrução na condução e execução das declarações para memória futura. Assim, a prática judiciária estará em conformidade com a Convenção de Lanzarote, que vincula os Estados signatários a tomarem as necessárias medidas para que as audições das crianças sejam efetuadas por profissionais com formação adequada a esse fim. E a diretriz diz exatamente o mesmo. É essencial que o sistema judicial possa ter ao seu dispor um corpo de técnicos com formação específica para o exercício destas funções, que possam ser nomeados pelos juízes para as declarações para a memória futura das crianças, particularmente quando vítimas de crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual e também para as audiências de julgamento nos casos em que as crianças aí devam testemunhar. Quanto à eventual renovação do depoimento da vítima em audiência de julgamento, uma das razões da antecipação obrigatória da audição da criança é precisamente a sua proteção através do afastamento precoce do processo em que se discute e julga o crime. A audição no julgamento só pode acontecer excepcionalmente, se for considerado essencial pelo juiz para a descoberta da verdade e se concluir que não é posta em causa a saúde psíquica da criança, tomando em consideração a idade, a maturidade, a atitude desta e as circunstâncias no caso concreto. A gravação das declarações prestadas é não só um fator de rigor, mas também de prevenção da necessidade da sua repetição. Em particular, a gravação vídeo, que apresenta a vantagem incontestável de reproduzir integralmente não só o que a criança diz, mas também todas as perguntas feitas, bem como as circunstâncias da entrevista. A Convenção de Lanzarote obriga os Estados-parte a garantir que o número de audições seja limitado ao mínimo e na estrita medida do necessário à evolução do processo. Como é referido nos comentários a esta disposição, é assumido o objetivo de limitar as audições sucessivas da criança
que lhe fazem reviver os factos de que foi vítima, permitindo que seja ouvida pelas mesmas pessoas, formadas para esse efeito, num quadro adaptado e num contexto securizante. A obrigatoriedade das declarações de memória futura, repito, não visa apenas registar o depoimento da criança em tempo próximo da data dos factos e preservá-la de fatores externos que o possam influenciar, mas também permitir-lhe o afastamento do conflito judicial o mais cedo possível. Por isso, não só a eventual repetição da audição na audiência de discussão e julgamento terá de ser feita em termos que permitam a sua proteção, como não deverá ocorrer se não for imprescindível. E a lei proíbe-a se concluir que afetará a saúde psíquica da criança, para que o Tribunal deverá obter, se necessário, informação e pareceres que permitam uma decisão fundamentada. É fundamental que os tribunais estejam dotados de gravação vídeo, de que não estão, para que não haja nenhum tipo de pretexto, para que, com demasiada habitualidade, nos julgamentos, os juízes queiram ouvir outra vez a criança porque acham que a imediação é fundamental para conseguirem ter uma correta avaliação da prova. O que é uma absoluta mistificação, mas que seria mais dificilmente defensável se a gravação vídeo fosse exposta nos julgamentos. Ou estivesse acessível, pelo menos, nos julgamentos. Ora, algumas palavras sobre as declarações para memória futura e a audição da criança noutros procedimentos breves. Como já foi referido, a criança é ainda, por regra, ouvida diversas vezes. Também porque a abordagem da sua situação e dos factos de que foi vítima é feita de forma atomística, por entidades distintas, cada uma delas com funções limitadas apenas a um aspecto do problema, sem efetiva comunicação entre si ou articulação que permitam o aproveitamento de informação já obtida e a coerência das ações parcelares desenvolvidas à luz de um denominador comum, a defesa e promoção do superior interesse da criança. Centrando-se na experiência islandesa das Barnhouse, Bragi Gudbrandsson descreve o interrogatório, e cito, o interrogatório de inquérito conjunto por uma equipe de inquiridores profissionais e com formação colocados sob a autoridade de um juiz. O interrogatório tem lugar num local especialmente concebido, que pode ser observado através de um circuito interno de televisão pelos representantes da Polícia e do Ministério Público, os advogados de defesa, os advogados das crianças e o assistente social da criança que trabalha nos serviços locais de proteção da infância. Este procedimento equivale a um testemunho ou um depoimento perante o tribunal, não tendo a criança necessidade de testemunhar de novo na audiência. Este procedimento é concebido para garantir ao suspeito que é sujeito a um inquérito penal profissional e que beneficia das garantias de um procedimento regular, processo equitativo, sem sacrificar o princípio do superior interesse da criança. Isto apenas para vos dizer que há experiências internacionais que podem, com facilidade, ser transportadas para a realidade nacional. No nosso sistema, quando existem simultaneamente intervenções criminal e de proteção, para se alcançar o objetivo de a criança não ser sucessivamente ouvida por diversas entidades e profissionais sobre a mesma realidade acontecida, embora com abordagens diversas em função do escopo da sua intervenção, ter-se-á de atribuir centralidade às declarações recolhidas no processo criminal, ou seja, às declarações de memória futura. Centralidade que decorre de a satisfação dos seus pressupostos e requisitos ser condição necessária da validade do depoimento como prova no processo penal, não existindo, por outro lado, qualquer impedimento à sua recepção e valoração noutros procedimentos, nomeadamente no processo de promoção e proteção. É na audição realizada nesta diligência do processo penal, cujos requisitos e modo de execução abordámos, que, em princípio, se devem procurar obter, a meu ver, todas as informações a prestar pela criança sobre os factos ocorridos que se mostrem úteis e necessários aos vários níveis da intervenção. Para que este objeto seja alcançado, na prática judiciária é necessário, por um lado, que as declarações de memória futura sejam realizadas com grande proximidade do momento do conhecimento dos factos, diremos mesmo,
que constituam tendencialmente o primeiro questionamento da criança sobre os factos ocorridos. Por outro lado, que nesta diligência se obtenham da criança todas as informações consideradas necessárias, também para o prosseguimento de outras vertentes da abordagem da sua situação social, familiar, psicológica, médica, etc., evitando desnecessários contactos múltiplos e vitimizadores. O que exige que se organize a comunicação entre processos e se pondere em cada caso a necessidade de estarem presentes nestas declarações técnicos responsáveis por aquelas outras vertentes. Uma nota final, como é referido nos considerandos da Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que a senhora aqui falou, relativa à luta contra o abuso sexual de crianças e a pornografia infantil, o superior interesse da criança deve prevalecer sobre qualquer outra consideração quando se adotam medidas para combater estes crimes em conformidade com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e com a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança. A concordância prática entre as diversas intervenções desencadeadas nestas situações, respeitantes à proteção, ao bem-estar, ao projeto de vida da criança e à ação penal, e a convergência das decisões no sentido da defesa e promoção do superior interesse da criança, muito dependem da qualidade do diálogo e cooperação interdisciplinar e interinstitucionais e da capacidade de o Ministério Público ter uma ação coordenada e coerente num sistema de intervenção ainda dominado pelo paradigma da separação de competências em razão da matéria. É por isso fundamental que o superior interesse da criança seja, na prática, assumido como princípio comum que orienta as intervenções criminal e de promoção e proteção. Que o Ministério Público assuma a efetiva direção da investigação criminal. E repito, para que não haja dúvidas, que o Ministério Público assuma a efetiva direção da investigação criminal. E, nos casos de agressão sexual intrafamiliar, requeira, por regra, a abertura de processo judicial de promoção e proteção. De acordo com os projetos conhecidos, na alteração da Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, no caso de crimes sexuais intrafamiliares, falado isto grosso modo, a competência será judicial prima facie e, portanto, deixará de haver uma intervenção inicial das comissões de proteção, ou seja, no sentido que aqui eu proponho. Cada caso deve ser objeto de uma avaliação que tenha em consideração o desenvolvimento de ambos os procedimentos e as decisões, nomeadamente quanto às medidas de coação e às medidas de promoção e proteção, deverão ser coerentes à luz do superior interesse da criança, o que nem sempre acontece. Por outro lado, deve-se potenciar o aproveitamento dos resultados das diligências realizadas num dos procedimentos para o outro. Tudo isto no sentido de permitir uma melhor recolha da verdade material, evitar todos os efeitos, o possível efeito de vitimização secundária sobre a criança e, no sentido, obviamente, de colocar o interesse superior da criança como o vetor comum e o denominador comum que não pode ser ultrapassado em qualquer uma das intervenções. Muito obrigado.